Então, pessoal, bom dia. Olha só essa questão. Retirei inicialmente uma quarta parte da minha conta bancária. Depois saquei uma terça parte do resto e ainda sobraram R$ 2.500. O meu saldo era, certo? Ele tinha um salário, muito bem, uma conta bancária ali, sendo que inicialmente ele tirou uma quarta parte, depois ele sacou uma terça parte do resto e ainda sobraram R$ 2.500. Quanto que ele tinha no início, certo? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, ele quer saber quanto ele tinha naquela conta bancária, certo? Então, aquela conta bancária, a gente não sabe quanto é que ela tinha, muito bem, inicialmente. Então, a gente sabe que depois de todos os gastos que ele teve, eles sobraram ainda quanto para ele? R$ 2.500, certo? É isso que ele tem agora. Quanto é que ele tinha no início? Muito bem. Então, olha só, fazendo uma correlação aqui, nós temos que, inicialmente, a gente tem que uma conta de 100%, certo? É isso que ele quer saber, o quanto que ele tinha inicialmente nessa conta bancária dele. Ou seja, quanto era esse 100%? Olha só, retirei inicialmente uma quarta parte da minha conta bancária. Como é uma quarta parte de 100%? Uma quarta parte de 100% é igual a quanto? Um quarto, certo? Um quarto é a mesma coisa que eu dizer que é igual a quanto? 25%, certo? Então, olha só, se eu tenho meu salário, minha conta bancária que é igual a 100% aqui, um quarto vai ser igual a quanto? 25%. Entendido? Então agora é 100%, se aqui é 25%, eu só tenho agora quanto? 75% do meu total para mim gastar, certo? E ele continua, olha só. Depois saquei uma terça parte do resto. E ainda sobraram R$ 2.500. Muito bem? Então, olha só. Desses 75%, que é a mesma coisa que eu disser que agora é 3 quartos, certo? 3 quartos de 100% vai ser igual a quanto? 75%, certo? E ele falou que depois desse primeiro gasto que ele teve de um quarto, ele gastou, depois saquei uma terça parte do resto. Então, esse 75% ele dividiu em quantas partes? 3 partes, certo? Então ele gastou uma terça parte. Uma terça parte de 75 é igual a quanto? Um terço. Muito bem? Então ele gastou ainda um terço desse restante dele, que foi 75%. E ainda sobraram para ele R$ 2.500, certo? E sobraram para ele 2 terços, que vai ser igual a quanto? R$ 2.500. Isso é tudo que a gente sabe que ele tem, certo? Ele tem 2 terços de 75% de todo o salário que ele tinha antes. Muito bem? Então, olha só. Se eu sei que a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto é esse 75%, certo? Eu sei que 2 terços daquele restante inicialmente que ele tinha vai me corresponder a R$ 2.500, certo? Um terço vale quanto? Certo? Então, olha só. Fica um terço vezes 2.500 dividido por 2 terços. Muito bem? Então, olha só. 2.500. Então, pessoal, 2 terços vai ser igual a quanto? 2.500, certo? Um terço vai ser igual a quanto? É bem simples, olha só. Se eu tenho 2 terços é igual a 2.500, a metade de 2 terços é igual a quanto? Um terço. Muito bem. Então fica o quê? 2.500 dividido por 2.
simplificando aqui, certo? Eu sei que 1/3 vai me dar igual a quanto? A metade de 2.500 é o quê? 2.500 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 1.250, certo? 2.500 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 2, certo? 2 vezes 2, 4. Para 5, 1 abaixo 0, certo? 10 dividido por 2, 5. E aqui eu baixo o outro zero, que fica o quê? 1.250, certo? Então eu tenho que 1/3 é igual a quanto? 1.250, certo? Ora, se eu sei que ele gastou 1/3 parte daquele 75% que foi 1.250, então quanto era aqueles 3/3? Os 3/3 valia quanto? 75%, certo? 75% que eu tinha. Muito bem? Então fica 1.250 vezes 3, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? 1.250 vezes 3 vai dar igual a quanto? 3.750, certo? Então eu tenho que os 3/3, que é igual a 75%, vai ser igual a quanto? 3.750. Então eu sei que agora aqueles restantes que ele sobrou foi 75%. Qual era toda a minha conta bancária? 100%, certo? Então fica o seguinte, 3.750 agora corresponde a quanto? 75%, certo? Que é 3/3 aqui da minha relação. 100% vai ser quanto? Certo? Vai ser 3.750 vezes 100 dividido por 75, certo? Então fica, olha só, 3.750 vezes 100, certo? Concorda comigo que se eu tenho dois números repetidos aqui, eu posso fazer o seguinte, 1 vezes esse número de cima e somar mais esses dois números aqui, certo? Para poder reduzir aqui nossa carga horária de conta. Fica 1 vezes 3.750 vai ser igual a quanto? 3.750, certo? E acrescento o que? Mais os dois? 0, 1, 2. Ou seja, fica 375.000 dividido por quanto? 75. Certo? 37 eu posso dividir por 5? Não posso. Mas eu posso dividir 375 dividido por 5, certo? Qual o número que aproximadamente multiplicado por 75 vai dar próximo desse valor? 375. A gente pode aqui colocar mais ou menos 5. 5 vezes 5 vai ser igual a quanto? 25, certo? Abaixo 5 vai? 2. 5 vezes 7 vai ser igual a quanto? 35, certo? 35 com mais 2 vai ser igual a quanto? 37. Então 375 para 375 vai ser o quê? 0, certo? E aqui agora eu faço aqui acrescentar os 3 zeros restantes. 1, 2, 3. Então eu tenho que x vai ser igual. Quanto é que era a minha conta bancária inicial? 5.000 reais. Certo? Todo mundo aí entendeu? Parece ser um pouco difícil, certo? Vamos acompanhar de novo aqui. Desde o comando da questão ele fala o seguinte: retirei inicialmente uma quarta parte da minha conta bancária, certo? Então ele tinha uma conta bancária que é igual a quanto? 100%, certo?
Uma quarta parte é a mesma coisa que isso aqui é um quarto. Um quarto de 100% vai ser igual a quanto? 25%. Todo mundo aí concorda? Então, se eu gastei inicialmente 25%, me sobrou quanto aqui na minha conta bancária? 75% do meu valor, certo? Eu descobri que 75% é a mesma coisa que 3 terços, certo? Uma vez que ele falou o seguinte: depois eu saquei uma terça parte do resto. Ou seja, ele dividiu em 3 partes, muito bem? Então, uma terça parte de 75% é igual a quanto? Um terço, certo? E aí me restou quanto? 2.500. Se eu sei que um terço ele gastou, 2 terços vai ser igual a quanto? R$ 2.500, certo? E agora me resta saber o seguinte: quanto é que era que ele gastou depois? Se eu sei que 2 terços é igual a 2.500, a metade disso, que é um terço, vai ser igual a quanto? 1.250, certo? Se eu quero saber o total, que é 3 terços, se eu quero saber o total, que é 3 terços, vai ser 3 vezes 1.250, vai ser igual a quanto? 3.750, que corresponde a 75% que eu tinha, certo? Então, olha só, se 3.750 corresponde a 75%, 100% vai corresponder a quanto? Certo? Fazendo as nossas contas, eu tenho que a minha conta bancária era de quanto? R$ 5.000, certo? Bem simples assim, mas uma questão complicada de fazer, já que envolve várias transformações, certo? Mas se você não entender, eu repito o vídeo que você vai conseguir com certeza, e na prova fica cada vez mais fácil você responder. Muito bem? Nos vemos até lá.